Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de Televisão, família da Rede Petrópolis de Televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do aplicativo RPT Play, nós já estamos ligados nele. Se você quiser, de qualquer região, de qualquer parte do mundo, quiser participar do nosso programa, hoje nós vamos ter um pequeno debate aqui sobre um assunto de Petrópolis. E se você quiser participar, pode enviar mensagem pelo RPT Play, através do Facebook, para o nosso programa. Está começando assim mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de Televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A nossa reprise você poderá assistir sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã, também pela RPT e também pelo Facebook. Em tempo real, pelo Facebook, agora é só baixar o nosso aplicativo RPT Play, se você já não o tem, no seu celular, em Play Store, e nos assistirá em qualquer canto do planeta. Nosso programa também está no YouTube, e para acessá-lo, basta que você digite no campo pesquisar o nome Dossiê História, que é o nome do nosso programa. Ao abrir a página, clique na logomarca e você então terá acesso a uma enormidade de programas já passados em reprises ao longo de 5 anos. E realmente são 5 anos de programação com os mais variados temas, sempre direcionados à informação de notícias do momento, temas históricos e culturais, temas políticos, referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 18 de outubro de 2018, programa ao vivo, nosso primeiro quadro é o dia 18 de outubro na história e eu vou pedir a vinheta. Parece um palavrão, mas é como se faz a ordem do dia do ano que nós estamos, 291º dia do ano em nosso calendário gregoriano, ou seja, já vivemos 291 dias neste ano de 2018. E faltam apenas 74 dias para se encerrar o ano. Olha como foi rápido esse ano. Um ano de muita confusão política, de muita crise econômica, enfim, passou rápido, nós nem sentimos o ano. Então vamos ao dia 18 de outubro na história. Em 1534, caso dos cartazes. Cartazes criticando as doutrinas da Igreja Católica são afixados nas ruas da França, na noite do dia 17 para 18 de outubro de 1534. Eram cartazes de 37 centímetros por 25 de largura. Criticavam a celebração da missa, tal como ela era feita oficialmente pela Igreja Católica, sendo afixados esses cartazes em vários locais. Era uma espécie de propaganda protestante, e eles atacavam a repetição do cerimonial da morte de Cristo, simbólica no altar. Se o sacrifício já fora consumado, era o argumento deles, por que os sacerdotes católicos se apoderavam deste ritual simbólico? Protestantes fundamentavam suas críticas teológicas à Igreja Católica baseada na Epístola de São Paulo aos Hebreus. Chegaram a afirmar que a Eucaristia era uma blasfêmia. Esta demanda, imagine, em 1534, chamar que a Eucaristia era uma blasfêmia, qual seria o resultado disso, desta pregação do pastor Neuchâtel? A situação tornou-se crítica, descambou em uma reação brutal por parte da Igreja Católica e do Estado francês, que na época era católico. O resultado foi o encarceramento e morte de protestantes. Posteriormente, em 1535, o rei Francisco I de França organiza uma procissão macabra pelas ruas de Paris com 6 heréticos
heréticos conforme o conceito que se dava à época aos protestantes, né? Principalmente aqueles que tinham se manifestado. Foram queimados em fogueira ao longo dessa procissão em locais distintos. Esse conflito descambou posteriormente na Guerra dos 30 Anos, em 1618 a 1648, que foi uma guerra entre huguenotes, protestantes e católicos. Então fica aí, né, o registro desse fato histórico, que às vezes questões políticas e religiosas, quando se colocam em termos extremados, podem levar a uma guerra de nações. Em 1867, a posse sobre o Alasca é oficialmente transferida do Império Russo para os Estados Unidos. Foi exatamente no dia 18 de outubro de 1867. Em 1912, os reinos da Bulgária, da Grécia e Sérvia se unem contra a Turquia na Primeira Guerra dos Balcãs. Naturalmente que eles rechaçavam o expansionismo turco naquela região, expansionismo esse que também fez parte da Primeira Guerra Mundial, onde a Turquia foi aliada do Império Alemão e do Império Austríaco. Muito bem, então aqui encerramos o nosso dia 18 de outubro na história. Passaremos agora ao nosso jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta. A forte desvalorização cambial fez o Brasil perder 36 mil milionários no ano encerrado em junho. Eu digo ano encerrado em junho porque o ano comercial e o ano empresarial, em função dos balanços das empresas, termina em junho. Isso segundo o relatório do Credit Suisse, publicado nesta quinta-feira. No mundo, o Brasil liderou a lista de países que mais perderam milionários, com uma destruição de riqueza somada de 380 bilhões de dólares neste período. São 36 milionários a menos. Isso é um desastre para a nossa economia. Essas informações estão na 9ª edição do estudo Riqueza Global, produzido pelo Banco Suíço, e que acompanha a variação de milionários no mundo e a tendência no tempo. São 42,2 milhões de milionários no mundo, ou 2,3 milhões a mais que no estudo anterior. No Brasil, o estudo do Credit Suisse indica que desde 2011 a riqueza por adulto no país recuou 36% em dólar. O relatório diz ainda que o crescimento das fortunas em real se deveu largamente à inflação. Então, esta é uma situação que nós temos que começar a pensar. Felizmente, estamos aí com uma eleição para definir um novo presidente, que, de qualquer sorte, será o líder de uma posição política em que ou o Brasil permanece na situação que está ou muda. São dois lados, cabe ao eleitor decidir para que lado vai descambar. Tudo parece que nós teremos uma alvissareira mudança através daquele candidato que está melhor nas pesquisas, que é Jair Bolsonaro, que representa uma abertura, uma volta ao liberalismo e está, segundo as pesquisas, com um bom crédito junto aos eleitores. Mutatis mutandis, vamos ao nosso tema de fundo de hoje, acoplado às eleições de 7 de outubro, último. Petrópolis realizou um plebiscito sobre continuar ou não com o uso da tração animal nas charretes. E essa mudança, naturalmente, seria para a tração elétrica nos carros. O resultado é a participação, carros que eu falo aqui, carros tipo charrete. Eu não sei nem como é que eles pensaram nisso,
nós vamos ver aqui como é que funciona essa tração elétrica. O resultado e a participação dos eleitores e cidadãos petropolitanos nesta eleição plebiscitária foi extremamente pífia. Aproximadamente 50 mil pessoas participaram ativamente desta escolha, embora Petrópolis tenha mais de 200 mil eleitores. Ganhou a opção 2, ou seja, a que proíbe a utilização de tração animal nas charretes. Não houve uma campanha efetiva e ostensiva por parte dos dois lados, salvo o melhor juízo. A imprensa foi tímida na abordagem deste tema. Houve uma falta total de esclarecimento. Inclusive, não houve debate na Câmara Municipal, nem tampouco o Executivo manifestou-se de forma efetiva, tomando um dos lados, orientando a população para os prós e contras dessa mudança. Petrópolis continua sendo uma província omissa aos grandes debates que lhe dizem respeito. Medo que as pessoas têm de participar e expressar suas opiniões de uma forma geral. Não são todos, eu não falo de forma absoluta, mas que na sua média ainda você vê muita timidez e muito medo de pessoas de externarem suas posições políticas. Convidei o pessoal da opção 2, que é contra a atração animal. Não quiseram participar deste debate. Eu trouxe, então, duas pessoas que estiveram à frente deste movimento, pela opção 1, quer dizer, a favor das charretes por tração animal, que é uma tradição de Petrópolis. Então, hoje eu tenho dois convidados, sendo o primeiro um conhecido articulista e empresário da cidade, Gastão Reis, que já esteve aqui no meu programa várias vezes, e também o vereador Vanderlei Taboada, que está aqui. Muito obrigado pela sua participação e pela sua presença. Lamentavelmente, não foi possível contar com a médica veterinária, doutora Rosana Portugal, que não pôde efetivamente comparecer porque não conseguiu permutar o seu plantão. Ela envidou todos os esforços para aqui comparecer, mas infelizmente não foi possível. Dr. Henry Davi Grazinoli, que eu também convidei para que pudesse expressar alguns conceitos jurídicos sobre esse plebiscito, também não pôde comparecer em virtude de viagem a São Paulo. A vereadora Gilda Beatriz declinou do convite em virtude de votação na Câmara, mas o vereador Vanderlei Taboada aqui está. Embora não haja o debate com as partes contraditórias, tenho a honrosa satisfação de receber Gastão Reis e Vanderlei Taboada para conversarmos sobre este assunto. Boa noite, então, a todos vocês. Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite. E eu, então, gostaria de já iniciar a nossa conversa com o Vanderlei Taboada, para que ele nos desse uma dimensão desse plebiscito, o que ele achou do plebiscito, a organização, a forma como foi. Você achou que foi uma forma legítima, que foi uma maneira conveniente e, vamos dizer assim, positiva de se fazer esse plebiscito, ou houve falhas na consecução desses trabalhos? A mim me pareceu um pouco confusa essa situação. Como é que você vê, como é que você enxerga essa situação do plebiscito? Eu vejo com muita tristeza, primeiro porque não houve divulgação. Segundo, que nós tivemos um tratamento pelo TRE completamente diferente de uma eleição. Primeiro caso, tivemos fora do CNPJ, não entrou. Não entramos no sistema eleitoral. Não tivemos acesso à urna, como seria apresentado a maneira de se votar. Nós tínhamos uma chapa 2 contra a chapa 1 que eu encabeçava, e como presidente, porque assumi essa postura na Câmara, e o que aconteceu? Não tínhamos acesso.
nós não tivemos a participação assim da eleitoral, dizendo vai ser desta forma como você tem o sistema de votação dos deputados, senadores, governadores e o presidente. Não tinha. Não tinha como. Ninguém sabia o que ia acontecer após a votação do presidente, quando abria o espaço do plebiscito, com um quadrinho só. Então, o pessoal ficava perdido, não sabia como fazer. 90% das pessoas que votaram, vamos dizer assim, votaram meio perdido. Na minha região mesmo, muitas pessoas não entenderam. Petrópolis todo o trabalho que foi feito de divulgação, por imaginação, como poderia ser. Então, houve um prejuízo na votação. Como nós temos 200 e tantos mil eleitores, quantos votaram? Então, aí já começa o trabalho. O que aconteceu? O TRE não fez aquilo que deveria ser feito. A divulgação, como seria a apresentação na urna. Então, as pessoas que eram contra, neste momento, tiveram uma certa vantagem, inclusive houve até algumas denúncias de indução das pessoas, e eu não posso garantir isso porque eu não vi. Mas eu lamento muito como nós fomos tratados pelo TRE na apresentação e na maneira de votar. Esse foi a primeira falha. Segundo, as pessoas que são contra, eles não analisaram em momento nenhum o prejuízo que trouxeram e que vão trazer ao turismo petropolitano. A nossa história, as coisas que aconteceram gradativamente em relação a este processo, que ainda vai ter um desdobramento, que eu não sei qual vai ser, do Executivo. Nós já tivemos reuniões até no INEPAC, assistimos lá uma reunião onde o INEPAC queria se tornar realmente esse serviço das Vitórias como histórico, como é, e não sei o que vai acontecer. Hoje tem uma associação dos proprietários das charretes que estão vendo como poderá acontecer daqui a 90 dias, após o resultado, se há algum recurso, porque eu acho o seguinte, da maneira que foi votado, ficou um prejuízo muito grande para Petrópolis. E as pessoas querem conservar o animal, eu também quero. Eu sou contra qualquer maltrato ao animal. Eu conheço toda essa matéria. Os animais hoje, todos chipados, são todos controlados justamente porque o cavalo que trabalha hoje não trabalha amanhã. Geralmente, até tem números aí que não estão corretos, você tem 2, 3 parelhas em cada charrete, o cavalo que trabalha hoje não trabalha amanhã, ele só vai trabalhar 2 dias depois. Então, não tem essa covardia, porque o cavalo fica ali. Olha, se você analisar, doutor Gilberto, vou lhe dizer uma coisa, o cavalo é um animal do tempo, um animal de trabalho. Tem lugares aí, se você for na Baixada, você fica apavorado de ver a maneira que as pessoas conduzem esses animais e trabalham com eles. Mas Petrópolis é diferente. Primeiro, que não é todo dia. Segundo, que eles são fiscalizados. São todos chipados. Existem coisas aí covardes desse grupo de oposição, radicais, que colocam animais da Baixada aqui, fazem comparação com um cidadão, com uma mordaça, com um burro numa carroça. E aqui na cidade nunca teve burro puxando charrete aqui. São sempre cavalos bem tratados, bem controlados, porque um animal que dá problema, ele dá problema dentro de uma cocheira, ele dá problema no pasto, em qualquer lugar. Assim como o ser humano, né? Como o ser humano. Um cavalo infarta, como um homem infarta. Então, tudo isso é relativo. Um cavalo caiu, demorou a levantar às vezes, porque ele deu uma cólica. Tem até aqui um documento, que esse cavalo o Pipoca, que eles falam tanto, que já está em outro lugar, não sei se está vivo, mas foi embora, trabalhar em outra região, teve até no Vale das Videiras, segundo eu soube,
Eu procurei, mas não tive tempo, devido a essa situação e esse momento que a gente estava vivendo de corre-corre, tentando divulgar, sem condições, mas divulgar um pouco, em defesa da nossa história, mantendo as charretes com atração animal e com fiscalização. Eu acho o seguinte, há uma covardia nisso tudo. As pessoas fizeram comigo coisas que a mim não afeta, porque eu sei da minha reputação, eu sei do meu caráter. Me transformar num nazista, isso é brincadeira. Isso é uma brincadeira de maldade que a pessoa não assume, porque senão vai responder criminalmente. Uma pessoa tem que ele se identifica, ele acusa, mas se identifique. Não é fazer o que fizeram, covardemente, né? Botando animais que nunca tiveram aqui em Petrópolis. Vem uma cidadã do Rio, dona Silvia, dizer que vai levar os cavalos para São Paulo. Olha, que isso? Cadê o direito de propriedade? Quer dizer que o cavalo é do cidadão e você vai chegar e vai pegar o cavalo e levar? A não ser que ela compre, né? Dos valores que esses animais treinados, preparados para essa finalidade, terão seus valores. Então, o que acontece? Aí vem outra de Paquetá, que acabou em Paquetá, quis comparar uma ilha de 4.500 pessoas, de 4.500 habitantes, com 303 mil habitantes, últimos dados do IBGE. Olha só que comparativo, uma ilha onde não tem estrutura nenhuma para ter animal, com Petrópolis. É lamentável isso. A dona Elizabeth MacGregor fala, não, nós vamos levar esses cavalos para um santuário. Que isso? Ela tem cavalo para isso? O que é isso? Isso é querer tomar o seu patrimônio. Aquilo não tá pego na rua, não. Aquilo ali todo mundo tem cocheira, faz tratamento, faz tudo. Virou um MST dos cavalos? Justamente. São pessoas que não têm qualquer constrangimento, eles não conhecem. A Silvia de Paquetá, que fez um comparativo que eu tive que rir. Na OAB no Rio, tivemos uma reunião e eu fui chapa 1. Quando eu primeiro falou as pessoas protetoras dos animais. E eu fui falar, depois, como defendendo as charretes e o controle dos animais, como eles são feitos em Petrópolis. Ora, começaram a manifestação. Aí eu pedi ao presidente que estava conduzindo lá, que é o Reinaldo, doutor Reinaldo, eu acho que eu tenho o direito de falar. Acho que tenho o direito de falar, expressar a minha, porque eu defendo a chapa 1, porque eu defendo a história de Petrópolis. Aí ele chamou a atenção e nós falamos o tempo, eu falei toda a história, tudo como é feito, e o que aconteceu? Quando eu acabei de falar, ele encerrou a reunião. Não deixou o pessoal fazer uma réplica. Não deixou. Na mesma hora ele terminou a reunião. Aquilo eu achei uma coisa errada, né? Porque, afinal de contas, se você é contra, você tem que dizer por que você é contra. Se você é a favor, tem que dizer por que você é a favor. Não é verdade? Então, ao invés de um debate, virou uma conversa unilateral. Né? Justamente. E as pessoas que se manifestaram, teve uma oficial de justiça lá de Niterói, que ela se manifestou, falei, eu ouvi a senhora atentamente, agora eu exijo o respeito. A senhora tem que respeitar o meu ponto de vista. E ela ficou assim... eu observei que há algo de estranho no ar, porque a ideia era fazer um debate hoje, vocês dois sustentando uma posição, e eu iria chamar dois para sustentar outra posição, e ia chamar também uma pessoa neutra nesse contexto, que é a veterinária, que estava ansiosa, queria participar desse debate, mas infelizmente ela não pôde vir. Que iria atestar a saúde dos cavalos, etc. Mas aí eu senti uma certa reação. A princípio, eles estavam muito animados para virem. Mas quando souberam que era um debate, e as pessoas que iriam participar, aí começaram, não posso, tenho compromisso aqui, tenho compromisso ali, acolá e tal.
Apenas ressalvo aqui os compromissos de duas pessoas que realmente não se furtam ao debate, uma que é o doutor Henry Davi Grazinoli, que se estivesse em Petrópolis, fatalmente estaria aqui, porque ele gosta de participar. Eu pedi a ele para que ele viesse também para dar um contexto jurídico do procedimento, do modus faciendi, daqui para frente, o que o prefeito tem que fazer, o que o TRE tem que fazer, quais são as implicações jurídicas. Então, infelizmente, hoje nós ficamos restritos a vocês dois, mas que vão enriquecer aqui o nosso programa e a nossa conversa. Então, mas eu senti que havia realmente, nisso que você está falando, que há uma reação. Teve uma pessoa, inclusive, que me falou que disse, agora não adianta mais debater, porque já está resolvido, etc. Agora nós estamos aguardando a situação do prefeito. Então, eu pergunto ao Gastão Reis agora, qual é o contexto jurídico que ele acha aí, as consequências políticas e jurídicas desse resultado. O Prisco, eu queria agradecer o seu convite, estar aqui do lado da Voada, realmente para debater essa questão. Eu, quando vi o resultado do plebiscito, rebobinei mentalmente a minha situação na cabine de votação. Quando eu vi uma pergunta capciosa, mal redigida, mal feita, né? Você é a favor ou contra, né? A atração, enfim, animal nas vitórias aqui em Petrópolis e tal, uma pergunta longa, mal redigida, mal feita e tal. E, para minha completa surpresa, eu achava que logo abaixo teria que ter 2 quadradinhos, a favor e contra. Não, tinha um único quadradinho. Eu meio que casualmente, na véspera, tinha passado em algum ponto da cidade e recebi um folheto em que dizia que o 1 era a favor. Foi o meu voto. Mas o mais interessante, porque eu aproveitei para fazer um exame in loco, quando eu saí da cabine de votação, eu comentei com o mesário, né, que a pergunta estava mal redigida, e ele olha para mim e diz assim, mas, doutor Gastão, o que eu estou observando aqui é que muitas pessoas estão fazendo exatamente a mesma queixa que o senhor está fazendo. Não é? E depois, mais que isso, conversando com amigos e conhecidos, né, que tinham votado no dia e também no próprio plebiscito, Gastão, você tem razão, aquilo foi mal conduzido, a pergunta estava confusa, você não tinha claramente, né, saber o que é sim, o que é não, né, o que é 1, o que é o 2. Isso foi me irritando muito, falei, não, isso não pode ficar assim. A primeira reação minha foi realmente sentar e escrever um artigo no Diário Petrópolis, né, falando sobre as vitórias e o plebiscito, mostrando uma série de impropriedades na condução de todo esse processo. Imediatamente fui ao gabinete do vereador Taboada, realmente falar com ele porque eu sabia que ele tinha estado à frente desse processo, e ele realmente me informou que não só a coisa estava, digamos assim, operacionalmente mal redigida, mal feita, enfim, induzindo inclusive a um voto errado, como também havia uma série de impropriedades jurídicas. Por exemplo, quando deram entrada, estava já fora do prazo regulamentar. Não é? A dificuldade que ele teve, por exemplo, em saber qual era a pergunta exatamente. Como é que aquilo ia aparecer na tela do computador para que o eleitor, né, o munícipe, votasse com a maior tranquilidade, transparência e conhecimento de causa. Isso é uma parte. Mas tem a outra que eu acho que não houve os debates, nós estamos vendo essa situação triste aqui, que eu também... há pouco estava comentando com você, Prisco, como brasileiro, uma coisa que me decepciona muito é a dificuldade que se tem no Brasil de um debate civilizado, porque normalmente você apela para razões de ordem pessoal, ao invés, né, de apelar para razões concretas, custos e tal. E ainda falando um pouco como economista, e depois um pouco sobre história, é que, obviamente, isso representa para as cidades uma perda de tradição histórica, uma perda, digamos, para o turismo da cidade. E eu lembraria que nós temos no Rio de Janeiro uma massa imensa de pessoas que sobem, 90% das pessoas que visitam Petrópolis saem do Rio de Janeiro. Existem crianças no Rio de Janeiro que nunca viram um cavalo ao vivo e a cores. Pode parecer exagero da minha parte dizer isso, mas não é não. Verdade. Isso é um fato. Eu me lembro dos meus netos, quando subiram com o pai, eu também os acompanhei, andando na charrete, foi assim uma glória para os dois, né? Adoraram a experiência, enfim. Quer dizer, nós vamos negar isso para botar uma porcariazinha, minha vida a gás, que uma criança anda em qualquer parte do mundo sem a menor graça. Esse é um ponto. O outro, Prisco, que me surpreende muito, é o fato de que em qualquer grande cidade, né,
do mundo, e não são só capitais que já foram monarquias ou que são monarquias hoje. Você tem Londres, Nova York, Viena, né? Todas têm vitórias, carruagem puxadas a cavalo, uma às vezes com um animal só, de maior porte e tal. Enfim, e funciona aquilo, nem passa pela cabeça de nenhum habitante de Londres ou de Nova York ou de Viena, digamos assim, eliminar um atrativo turístico desse porte. Então, me assusta muito, primeiro, a deslealdade com que esse processo foi conduzido, a ignorância de aspectos históricos e culturais da cidade, ou seja, as nossas vitórias têm a cara da cidade, a gente não pode jogar isso no lixo. E esse argumento de que isso já foi decidido em plebiscito, sempre cabe o contra-argumento de se saber o seguinte: esse plebiscito foi feito dentro das normas jurídicas, né, e legais concernentes, né? O eleitor, quando exerceu seu direito de voto, né, o munícipe, ele estava plenamente informado sobre o que ele estava decidindo. A verdade é que nem foi conduzido dessa forma, do ponto de vista jurídico, e muito menos o eleitor estava bem informado. Então, eu diria que esse plebiscito, ele tem uma validade questionável. E eu acho que, realmente, pessoas como o vereador e eu mesmo, e eu acredito você, temos todo o direito de questionar isso, inclusive na justiça, para realmente fazer com que se dê ao munícipe, né, petropolitano, uma nova chance no sentido de votar bem informado. Se essa for uma decisão realmente soberana, né, devidamente informada, eu não vou dizer mais nada, mas não do jeito que foi feito. E eu acho que nós temos obrigação, até como cidadãos de Petrópolis, de questionar isso e partir para a luta para que o processo seja refeito e em bases corretas e não de qualquer jeito, como acabou sendo realizado. Vanderlei, eu pergunto a você o seguinte: esse cavalo, se não me engano, o nome da raça é Campo Lindo, uma coisa não, nesse ele sentido. é um cavalo, ele é mestiço, né? Mas ele não tem assim uma definição de raça, porque é um cavalo comum, pode ser filho de Campolino, de manga larga, entendeu? Geralmente são cavalos preparados, treinados para puxar essas vitórias. O que eu sempre ouvi falar é que esse cavalo tem essa natureza de carregar... Todo cavalo, hoje nós temos 3 tipos de andamento de cavalos. Nós temos o marcha picada, que não serve para charrete. Nós temos a marcha de centro, também não. E temos a marcha batida, que é o antigo trote. Certo. Então, esse cavalo é o que serve para puxar a carroça. E não serve para cavalgar. E já não é tão agradável cavalgar, porque ele é muito duro, né? O de marcha de centro, ele quase iguala o marcha picada, que é um cavalo tranquilo para você caminhar. E ao longo dos séculos sempre foi assim. Sempre foi. O cavalo até nas batalhas romanas. Não, os cavalos, gregas e tal, o cavalo. Todos os cavalos da Polícia Militar são de trote. Porque o cavalo de trote ele tem uma arrancada mais violenta, ele é mais forte, ele é mais robusto. Qualquer cavalo de trote, ele tem uma arrancada, ele tem uma garra muito maior do que o cavalo de marcha. O cavalo de marcha, ele sai marchando, ele não arranca. Esse cavalo, se eu apertar, ele vai galopar. Então, né? É da própria natureza, o bicho até precisa disso. Justamente, o que acontece? Eles falam, judia o animal. Não é. O cavalo só faz um pouco de força na hora que ele sai. Depois, ele começa a trotar, ele vai trotando, e tem que, às vezes, estar freando a jardineira. Tem que estar freando a charrete. Porque ele começa a puxar de uma maneira, mais um tanto, ele vai embalando naquele trote, então tem que controlar. E a força dele, que ele faz para cavalgar, pequena. É compatível com o peso que ele compatível com o andamento. A marcha batida, como a gente fala, aquele trote, ela é cadenciada. Ela vai batendo com as 4 patas, normal. Ela é cadenciada. Ele faz força naturalmente. Ele não faz aquela força de estar arrastando uma madeira, mesmo porque essas jardineiras, vamos dizer, essas charretes, elas são feitas de rolamento. Antigamente não era, é rolamento. Então, ela se torna leve. Ela não é mais totalmente de madeira, ela é feita de teflon, de uma chapa leve, entendeu? Então, ela tem todo um sistema diferente do antigo. Quer dizer, naquele tempo das carruagens,
elas eram feitas na base, por exemplo, a carroça, aquelas rodas, ela tinha um cubo, e dentro do cubo trabalhava uma bucha. Aquela bucha era feita na forja, ela é modelado na forja. E eu falo isso, Prisco, porque nós fabricávamos, tínhamos uma indústria, a família Taboada, em Pedro do Rio, uma indústria de carroça. E nós fabricávamos carroça de trabalho. E não tinha, depois que veio o torno, aí que se começou a tornear esses cubos, colocando essas lubas que se chamava, então passou a rodar. No eixo, ela não tinha assim, ela ficou completamente trabalhada e não ficava dando aquela trava, porque você não consegue fazer numa forja a peça toda, ficar redondinha. Mas no torno você faz, né? Nós fomos fabricantes de carroça. Fabricamos muito lá em Pedro do Rio, a firma Taboada, fabricamos fogão e tudo. E carroça era nosso forte. Inclusive, fabricávamos carroça, aquelas coletoras de lixo. E essa tradição da tua família vem do século XIX? Vem muitos anos. Meu avô, meu bisavô, Joaquim Nascimento Taboada, foi quem montou essa indústria em Pedro do Rio, lá nos idos de... Meu avô nasceu em 1900, meu bisavô, né, veio para Araras, onde ele foi plantar uva para fazer vinho, mas aí resolveu vir para Pedro do Rio e montar essa indústria, né, de carroça, de galhota. Nós fabricamos muito para o Instituto do Estado da Guanabara, sim, aquelas galhotas e a carroça de desaterro puxado por burro. Por isso eu tenho conhecimento vasto nessa área, porque tem também na família quem cria cavalo manga larga, que é um tipo de cavalo diferente desse, quer dizer, é o mesmo patamar, o mesmo padrão, porém de andamento diferente, né? É um andamento, tem de marcha batida, que é o trote, que para mim eu considero aquela mais rústico, o trote, igual esse da charrete. Mas o mais importante nisso tudo, doutor Prisco, é que esses animais, eles são chipados, são controlados. Outro dia morreu um animal que puxou charrete. Olha só, esse animal já não puxa charrete desde junho. Foi vendido a charrete e o cavalo. E quem comprou a charrete, vendeu. Quem comprou a Vitória, que eu falo muito de charrete, mas é a Vitória. Quem comprou essa Vitória, vendeu esse cavalo que não interessou a ele. E o cidadão, não sei para onde levou, esse cavalo veio a morrer. Ora, se veio a morrer, a culpa não é do charreteiro. Porque, inclusive, eu tenho um documento aqui onde pede baixa dele na tração animal para não puxar mais, porque ele não ia trabalhar mais na charrete. É um documento, é um requerimento feito a CPTrans pedindo baixa do cavalo, que ele não ia mais trabalhar no serviço de transporte animal. Mas quantos anos um animal desse? Eu, por exemplo, não sou um especialista na área, como você, né, mas eu acho interessante que outra vez conversando, outro dia levei meus netos, aliás, para andar de cavalo lá na região de Itaipava, onde eu moro e tal, e tinha um animal lá muito bonito e tal. Enfim, o dono estava me explicando que um cavalo bem tratado é completamente diferente de um cavalo deixado ao léu. E eu falei, mas esse cavalo aqui está tão bonito. Pois é, o senhor está vendo agora que eu dei um trato nele, porque antes disso ele chegou aqui magro, você não dava nada por ele, eu comprei, mas eu senti que o cavalo, digamos assim, tinha qualidades para realmente serem aproveitadas. E de fato, né, bem alimentado, enfim, tratamento, escova, enfim, ficou um animal bonito, enfim, um cavalo marchador, né? Eu até andei nele, muito agradável e tal. O que eu quero dizer, aproveitando esse gancho, é que me preocupa muito, Taboada, o destino desses cavalos, porque eles podem parar no meio do mato, de qualquer maneira, ser uma colônia de carrapatos, perfeito? Eu conheço bem a nossa tradição de má manutenção de tudo, né, Prisco? A gente não consegue fazer manutenção decente, quanto mais de um animal. Isso é um lado da questão. Você pode imaginar também que um cavalo desse vai depois puxar uma carroça em condições muito piores, sem nenhum tipo de monitoramento. É importante chamar a atenção que esses animais estão chipados. Ontem mesmo, discutindo com um colega meu lá, que é vice-presidente aqui do Conselho Regional da Firjan, aqui na região serrana,
ele manifestou a posição de defesa de se tirar as charretes e adotar uma alternativa. Eu falei, escuta, mas você sabia que esses cavalos são chipados, eles são monitorados? Eu fiquei surpreso, porque, de um modo geral, não vou citar o nome, é uma pessoa sempre bem informada, lê, enfim, essa coisa toda, mas eu descobri que ele estava bastante mal informado sobre a questão. Você, às vezes, pode ser uma pessoa que conhece uma série de coisas, mas especificamente você está mal informado. Até mesmo porque você sempre levar para o lado sentimental, né? Para o lado sentimental, como se pena do cavalo. Se o cavalo fosse um escravo, né? Não é? E eu senti isso, que no final nós estávamos indo até lá para Três Rios, para a inauguração daquela unidade da Selma, né? Selma, enfim. Sim. E, no final, quando eu falei com ele, mas olha, além de tudo, o plebiscito foi mal conduzido, a pergunta estava mal formulada, e no final eu notei que ele começou a me dar razão. Ou seja, na verdade, ele estava emitindo uma opinião, até no início, com muita firmeza, mas mal informado. Imagina bem, e não era, digamos, é uma pessoa que tem hábito de ler, está sempre bem informado, né? Também não vou dizer onde trabalha, mas, ou seja, é uma pessoa que deveria, até certo ponto, conhecer melhor a questão. Você imagina a pessoa que, digamos assim, não tem informação, não está habituada a ler o jornal diariamente, enfim, vota completamente sem saber em que está votando. Isso a gente não pode aceitar e, por isso mesmo, eu acho que esse plebiscito, ele não tem validade jurídica, não tem validade legal e, digo mais, eu acho que é um desrespeito ao cidadão petropolitano você tomar uma iniciativa desse tipo, em onde não houve informação, não houve debate, não se procurou informar, a pergunta foi mal formulada, ou seja, tem assim um rosário de erros, né, crassos, na condução de todo o processo. E temos mais aqui brigar para que esse plebiscito seja refeito. Eu volto à minha pergunta, Vanderlei, é o seguinte, qual é o tempo de vida útil desses animais? Olha, nós temos animal aí em reprodução com até 20 anos. Em reprodução. E no trabalho, assim, ele vai 10, 12 anos tranquilo. Mas aqui não chega a isso, porque há um interesse de troca de tropa. Renovar. De renovar, ter um animal aí. Ter um animal para começar a trabalhar. E há pessoas que criam esses animais direcionados para isso? Não, eles compram e preparam. Eles compram fora. Eles quem? Os cocheiros? Os proprietários das charretes. Eles compram das... eles têm uma concessão, né? Tem. Inclusive, concessão que é controlado pela CPTrans, eles pagam taxa, tem tudo direitinho. A CPTrans faz o controle dos animais, quando pede, por exemplo, esse cavalo Pipoca, o número dele é 7 e a numeração do chip está aqui, ó. Foi pedida a baixa dele. Agora, dali, esses charreteiros, eles são pessoas esclarecidas, são pessoas que se mobilizam. Olha, me impressiona política. Me impressiona como eles falam da nossa cidade, das casas, do que eles mostram, né? Da história de Petrópolis. Isso eu fiquei assim, eu comecei a observar e ver. Uma das coisas que eu saía ali da Câmara de vez em quando ia lá olhar os cavalos. Nem estava nessa briga, nem estava nessa condição. O que eu fiquei triste é que a oposição usou de artifícios mentirosos, muito violentos, fazendo coisas. Olha, o cavalo, de cada 60 dias, ele faz o exame de anemia infecciosa e de mormo. Mormo é uma doença que dá, que se você não cuidar, o cavalo morre. E anemia, se der, tem que eliminar. E quem elimina não é o veterinário, não, é o veterinário do Ministério da Agricultura. O negócio é mais sério que eles estão pensando. Você pode ter o cavalo mais bonito, o cavalo com a maior performance, se ele tiver com anemia, vai ser eliminado dentro da sua propriedade e o senhor vai entrar em quarentena. Não pode sair nenhum animal daquela cocheira para andar para lugar nenhum. Por causa da anemia? Por causa da anemia. Porque ela pega? Não, ela é uma doença. É uma doença como uma AIDS, vamos dizer assim. Sim, mas ela um vírus, uma bactéria... Ela é transmissível. Um vírus, uma bactéria que vai enfraquecendo... Aqui, quando começaram esse controle, eliminaram muitos animais. Nogueira, então, foi uma loucura. Mataram mais de 40 animais. Que é uma das coisas que o pessoal reclama, inclusive, que acabaram com os cavalos de aluguéis em Nogueira. Aliás, diga-se de passagem, tem razão. Porque quando não há controle... E ali eram negociantes de cavalo. Eles traziam o cavalo que eles tinham comprado naquela semana.
Então, tivemos uma reunião lá e eu fui bem claro com eles. Vocês erraram no momento que vocês não se organizaram numa associação. A Associação dos Charreteiros de Petrópolis estão procurando ver como eles vão resolver isso. Porque eles acham que o processo foi totalmente prejudicial aos charreteiros. Então, eles vão providenciar aí, possivelmente, uma demanda judicial para Eu acredito que sim. tentar anular esse plebiscito. Porque, quando eu falei, isso me execraram, fizeram de tudo contra a minha pessoa, mas não me atinge. Não me atinge porque eu sempre disse, falei com o doutor Gastão, quem fala tem que se apresentar. Não é fugir do debate, que em outras vezes, em outros canais, eu fui chamado e o cidadão não apareceu. Correu. Disse que estava vindo do Rio, mentiu, porque não estava, teve pessoas que me falaram que ele não estava nada, ele estava, não quis ir. Como hoje, convidou. Eu queria conversar com eles, porque eu quero saber, porque, vamos acabar com a atração animal. Gente, tudo bem, vamos acabar. Como? Acabar com um fato histórico. Como é que Dom Pedro chegou em Petrópolis? Veio a pé ou veio no lombo do animal? Ele subiu, ele veio de barco até Mauá e de lá ele veio a cavalo para a cidade. Veio comprar a fazenda do Córrego Seco, onde é a cidade de Petrópolis, o historiador sabe muito bem disso. Eles esquecem de tudo isso, das nossas tradições, do caminho de Minas, da estrada do Império. As entradas e bandeiras foram feitas no lombo de quem? Dos animais. Então, eu lamento muito, com muita tristeza, que eu vejo, não é porque eu perdi, não, é porque eu acho que quem perdeu foi Petrópolis. É claro. Eu quis fazer uma defesa no direito que eu tive como legislador. Agora, esse plebiscito ele foi totalmente feito de uma maneira que as pessoas não conseguiram analisar e dizer mais ainda qual é o melhor para Petrópolis. O que traz mais benefício para Petrópolis? Vereador, então foi isso. Vereador Taboada, eu ainda acrescentaria o seguinte, nós tivemos, a coisa que me tocou muito, me deixou profundamente aborrecido, como você, que foi o incêndio lá no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Aquilo, quem fizesse, eu chamo a atenção disso no artigo que eu publiquei ontem no Diário de Petrópolis, é que quem visitava o Museu Nacional e observava o estado de conservação, sabia que aquilo ali era uma tragédia programada. Foi para o brejo. Quer dizer, como aqui em Petrópolis, o Palácio Rio Negro, sim, corre o mesmo rio. Exatamente, muito bem lembrado, Prisco. Aí você sai disso, né, e vai aqui para o famoso trem da Serra. Observe bem, Taboada. Esse trem é histórico. Foi a primeira linha de trem que veio. Quer dizer, se eliminou esse ramal sem a menor consideração por aspectos históricos, aspectos culturais, e eu diria até de transporte mesmo. Aquilo bem conduzido, podia... tem gente que ri quando eu digo isso, eu usei ainda o trem da Serra, subi e desci várias vezes, funcionava muito bem, né? Sempre se jogou também na lata do lixo. E agora vem, digamos, essa situação, né, das vitórias, né, em que você, mais uma vez, joga a memória nacional, no caso a memória local, na lata do lixo. Eu me preocupo muito, Prisco, porque eu sempre digo o seguinte: povo que esquece o seu passado condena o seu futuro. Observem, isso é como uma árvore. Uma árvore fica de pé sem raízes, Taboada? Não fica. Não é? Exatamente. O que está acontecendo isso parece uma sistemática eliminação de memória nacional. Não é? É um negócio muito preocupante isso. Não é à toa que o Brasil, às vezes, nos parece, né, um país às tontas, né, sem saber para onde vai. Justamente porque, ao esquecer o passado, ao esquecer o fio condutor da sua própria história, o país fica perdido. Né? E nós não podemos simplesmente aceitar isso dessa maneira que foi, sobretudo da maneira que foi feita. É verdade. Taboada, por favor. Olha, Prisco, o que eu fico pensando é que Três Rios hoje está fazendo um trem para ir até Cataguases. Perfeito. Um trem turista, para trazer turismo para Três Rios. Olha, eu saía daqui de Pedro do Rio, quando o trem está lá, a estação, eu ia para Pati do Alferes, que eu tinha parentes lá. Chegava em Três Rios, baldeava,
pegava outra linha e ia embora. Agora eu estou sabendo, eu quero imediatamente fazer essa viagem. Vai sair de Três Rios, vai a Cataguases, Minas. Olha só é uma que senhora coisa... distância, hein? Maravilha, isso e vai tem uma ser... outra linha que sai de Belo Horizonte, vai até Vitória, Isso. leva 7 horas. É uma viagem espetacular também. Um restaurante, É. com música ambiente, com tudo. Então, nós aqui, que Três Rios está recuperando o sistema de trem. E nós aqui estamos acabando com a nossa com história, com a nossa da tradição. nossa história, das nossas vitórias. Com um peso de tradição muito maior, né? Eu acredito que a Associação dos proprietários das charretes estão se movimentando para tentar mostrar a coisa como foi, e nós não tivemos nem o CNPJ para dar legalidade à coisa. A propaganda foi feita, eu paguei a propaganda e vou prestar conta como doação, e a propaganda paga por mim, como outras pessoas queriam ajudar. Eu falei, não posso, está dentro da minha faixa de imposto de renda, não tem problema nenhum, dentro dos 10%, vou declarar como pessoa física prestando conta da chapa 1. Olha só que coisa. E o juiz ficou, da 29ª, que estava controlando, ficou todo embalado. Faz de qualquer maneira, vamos ver. Faça propaganda, não tem jeito. Aí isso demorou. Aí saiu uma série de propagandas, o Face fazendo tantas covardias verdadeiras. Mas cada um atira com a arma que tem. Eu só queria que eles tivessem, que isso voltasse a um outro plebiscito, mas de outra maneira, com esclarecimento, mostrando a urna como vai votar, como se votou para deputado, governador e presidente, da mesma maneira. Exatamente. Bem que a gente possa divulgar, porque muita gente votou errado. Chegam perto de mim, eu votei na 2, mas não sabia, eu só vi o 2. Mas tinha um 1 é para manter. Mas eu não tenho como. Como é que eu fiz isso? Meu Deus, eu estou mexendo nas tradições de Petrópolis, na nossa história. Mas você sabe o que falta em Petrópolis? E aí os partidos também têm culpa nisso. A propaganda eleitoral em Petrópolis não existe na TV, a propaganda gratuita. Por quê? A culpa é de quem? Dos partidos. Porque os partidos não querem ter programa na TV. O Prisco, isso que você acabou de levantar é muito apropriado pelo seguinte: eu participei de diversas eleições aqui e noto que essa, se não me falha a memória, foi a terceira em que não houve, né, o debate. Exato. E inclusive por responsabilidade dos partidos. Aliás, o único debate que houve na TV, eu promovi aqui no meu programa, trazendo os candidatos a deputado federal. Fiz 3 debates. No último, dos 5 que iriam participar, 4 não vieram. E eu fiz só com o Jamil Sabrá aqui, porque eu tinha que cumprir o protocolo. Sim. E ele sozinho fez um programa solo comigo. Ficou o tempo todo para ele. 4, um estava certo, que era o Hugo Leal. Na última hora também declinou. E 2 candidatas a deputado federal também declinaram, principalmente depois que viram o tema que ia ser discutido. Acho que elas se assustaram com o tema e não vieram. Então, esse aspecto que você levou. Tinha um professor aí também, um outro professor, que eu fiz de tudo para localizar, mas não conseguiu, né? Eu acho que isso é um desserviço que se presta à população de Petrópolis, quando ela não tem oportunidade de ver qual é a proposta de cada candidato a prefeito, por exemplo. Né? E isso vem se repetindo já há pelo menos 3 ou 4 eleições. O lado de lá eu até faria organizado. Era mais organizado, porque o lado de cá, sim, o lado 1, vamos dizer assim, que é a favor das charretes, sim, eu não vi uma organização, uma movimentação. Não teve organização, mas o problema maior da divulgação. Pois é, mas são pessoas tinha que ter um pessoal no Facebook, no Instagram. Não teve esse trabalho, fazendo isso, não atingiu coletar, coligir os programas de televisão, participar de todos ou pedir para participar, promover debate. Quer dizer, eu não promovi debate
porque eu fiquei por fora da situação. Uma pena. Mas observa o seguinte... Eu só fui atentar para isso na hora que eu fui votar, que aí diz, tem mais um aqui para votar, tem mais uma, Mas, Prisco, votação aqui que é o plebiscito. Era até uma coisa fácil, porque você estava tratando de 2 posições apenas, né? Não era um negócio com várias posições. Era muito fácil ter informado muito melhor a população. Infelizmente, encerrou o nosso tempo aqui. Se quiser, a gente pode renovar essa conversa num outro programa. Eu quero agradecer aos telespectadores por participarem do nosso programa e quero aqui renovar para a semana que vem uma nova atração e também lembrar que domingo, 9 horas da manhã, estaremos com a reprise deste programa. Uma boa noite a todos, ou um bom dia, ou uma boa tarde, dependendo da hora que for assistir o programa. Obrigado também aos convidados. Foi um prazer.